Olá, pessoal! Esta videoaula é sobre tempos compostos do verbo. Vamos lá? Além dos tempos simples, há também os tempos compostos. O tempo composto é formado por verbo auxiliar, ter ou haver, mais particípio do verbo principal. Observe os exemplos. Temos andado muito. Temos é o verbo auxiliar. Andado é o verbo principal que está no particípio. É o verbo andar. Havíamos saído ao entardecer. Havíamos, verbo auxiliar, saído, verbo principal no particípio. É o verbo sair. No modo indicativo, os tempos compostos são pretérito perfeito composto, que é formado pelo presente do verbo auxiliar mais o particípio do verbo principal. Olha o exemplo. Você tem estudado a matéria? Tem é o verbo auxiliar e estudado é o verbo principal no particípio. O pretérito mais que perfeito composto é formado pelo tempo imperfeito do indicativo, do verbo auxiliar, mais o particípio do verbo principal. Observe o exemplo. Você tinha estudado a matéria? Tinha está no tempo imperfeito do indicativo e é o verbo auxiliar, e estudado é o particípio do verbo principal, estudar. O futuro do presente composto é formado pelo futuro do presente do verbo auxiliar mais o particípio do verbo principal. Olha o exemplo. Você terá estudado a matéria? Terá é o verbo auxiliar no futuro do presente e estudado está no particípio, é o verbo estudar. Ele é o verbo principal. O futuro do pretérito composto é formado pelo futuro do pretérito do verbo auxiliar mais particípio do verbo principal. Observe o exemplo. Você teria estudado a matéria? Teria está no futuro do pretérito e é verbo auxiliar, e estudado está no particípio e é o verbo principal. Também há tempo composto no modo subjuntivo. No modo subjuntivo, temos pretérito perfeito composto, que é formado pelo presente do subjuntivo do verbo auxiliar mais particípio do verbo principal. Observe o exemplo. Espero que você tenha estudado a matéria. Tenha é presente do subjuntivo e é o verbo auxiliar. Estudado está no particípio, é o verbo principal, vem do verbo estudar. O pretérito mais que perfeito composto é formado pelo pretérito perfeito do subjuntivo do verbo auxiliar mais particípio do verbo principal. Observe o exemplo. Esperávamos que você tivesse estudado a matéria. Tivesse é o pretérito imperfeito do subjuntivo, que é o verbo auxiliar, e estudado é o particípio do verbo principal, que é estudar. O futuro composto é formado pelo futuro do subjuntivo do verbo auxiliar mais particípio do verbo principal. Observe o exemplo. Quando você tiver estudado a matéria, tiver é futuro do subjuntivo, né? É o verbo auxiliar, e estudado, mais uma vez, particípio do verbo principal. Observe a seguir as tabelas para ajudar na melhor compreensão dos tempos simples e compostos, tanto do modo indicativo quanto do modo subjuntivo. Bom, pessoal, não deixem de se inscrever no canal e dar like no vídeo. Tchau, tchau e até a próxima!